Nós iremos falar sobre o mito da caverna de Platão e as fake news. A nossa equipe é composta por eu, que me chamo Felipe Geraldo, Maria Vitória, Letícia Inácio, Joyce Freire e Maria Clara. Bom, sobre o mito da caverna de Platão, ele tenta explicar o nível de ignorância do humano, ou seja, foi a tentativa da interpretação da ignorância humana. Como assim? Nós vamos fazer uma associação. A caverna seria o ambiente fechado das pessoas, onde nós temos 3 pessoas lá, que viveram por toda a sua vida e seus antecessores, suas gerações anteriores. Nós temos as sombras passando, ao fundo da caverna, nós teremos o sol do lado de fora e nós teríamos as pessoas que fariam a sombra. A sombra seria representada pelo senso comum, aquele prato, aquele que é implantado na mente da gente. O que está lá fora, o sol, é representado pela verdade, pelo questionamento, pelo senso crítico. Ou seja, quando no mito da caverna ele fala que o prisioneiro se libertou e ficou cego com tanta verdade, é porque ele ficou perdido. Tudo aquilo era demais para ele. Ele sempre estava acostumado a ver aquilo. Quando ele percebeu que aquilo que ele estava vendo não era tudo o que ele poderia ver, ele ficou cego com aquilo. Ao tentar voltar, existem várias possibilidades. Possibilidade dele simplesmente fingir loucura, ou seja, fingir a ignorância maior ainda e continuar aprisionado. Ou ele poderia tentar convencer os amigos dele de sair de lá daquela caverna, ou seja, sair da ignorância e ir atrás da verdade. Ou então os amigos deles, como a ignorância deles era tamanha, eles poderiam acabar matando ele por achar que ele estava louco. Então essa é um pequeno resumo do que se trata o mito da caverna de Platão. Interpretação da alegoria da caverna. Na alegoria, Platão ele faz uma crítica sobre a importância de buscar o conhecimento e abandonar a posição cômoda que é gerada por aparências e pelos costumes do cotidiano. Na metáfora, as correntes elas representam o senso comum, os preconceitos que a gente cria, que aprisionam os indivíduos e impede deles terem conhecimento e evoluírem e vivem no mundo das sombras por conta destas correntes, que no caso são metáforas. As sombras, elas simbolizam aparências, aquilo que é falso, que não é verdadeiro, que são imitações do que é realmente real. É tipo um mundo de aparências no qual as pessoas são acostumadas a viver. É como um prisioneiro, as pessoas se conformam com os hábitos do cotidiano e libertam-se das correntes em vista da verdade. E sair da caverna representa uma missão difícil daquele que rompe os laços com preconceito e busca um conhecimento, quando você se liberta da caverna. Já a luz, ela representa o conhecimento, a verdade, meio como se estivesse ofuscando o que não é verdadeiro. Então, a luz, ela ilumina o conhecimento que o ser humano vai possuir ao longo de sua vida. E Platão, ele também faz referência no papel da filosofia. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna, que consegue deixar a ignorância, que começa a sentir compaixão, que vê a luz, que compreende os companheiros, que compreende a vida. O mito da caverna, ele é uma homenagem ao de Platão para Sócrates, seu mestre. Sócrates, ele foi acusado por corromper jovens de Atenas, tentar contra os deuses e a democracia grega. Ele recebeu um julgamento e foi condenado à morte pela maioria dos votos dos cidadãos. Bom, e o que é fake news? Fake news é uma expressão inglesa, na qual em português significa notícias falsas, e essa expressão refere-se a notícias falsas que são publicadas por pessoas através de veículos de comunicação
como as redes sociais, a internet, etc. E elas são propagadas rapidamente e atingem milhões de pessoas em um curto espaço de tempo. Geralmente elas têm o propósito de legitimar um ponto de vista ideológico, político, social ou econômico. É um fenômeno global que prejudica indivíduos, empresas ou grupos sociais, e elas têm chamado muita atenção, tanto que em 2018 as fake news foi um dos temas mais buscados pelo eleitor brasileiro na internet. E muitas pessoas podem se perguntar, já que as fake news, essas notícias falsas que são espalhadas, prejudicam indivíduos, será que pode ter uma lei que criminalize tal ato? Bom, aqui no Brasil não há uma lei específica que criminalize as fake news, mas há, no entanto, leis que punem algumas modalidades da mentira, como a Lei 9.504, a qual proíbe a divulgação de pesquisas fraudulentas, e a Lei número 13.488, que proíbe o falseamento da identidade na internet para a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral. E existe também o projeto da Lei 473, que tramita no Congresso Nacional e que visa criminalizar especificamente a prática da disseminação das fake news. Hoje eu vou estar dando continuidade à fala de Letícia e vou explicar um pouco como o mito da caverna ele se relaciona com as fake news. As fake news são tidas hoje como exemplo da atualidade, onde muitas notícias falsas circulam nas redes e muita gente não se preocupa em chegar à veracidade dessas informações. Assim como acontece no meio da caverna, quem busca quebrar esse vínculo de ignorância e começa a questionar é taxado como chato e louco. Resumidamente, distrai-se da alegoria platônica que os prisioneiros somos nós, guiados em nossas próprias crenças. A caverna são as nossas percepções, as sombras são as distorções de imagem, a ilusão da verdade, onde desenvolve as fake news. A saída da caverna é o processo da busca da verdade e a luz solar, ela é a verdade sobre si. Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo. A gente está aqui com o nosso professor de filosofia, Edilson Botelho. A gente é da turma do terceiro ano de informática e a gente está apresentando um trabalho sobre o mito da caverna e suas fake news. A gente vai fazer algumas perguntas ao senhor e o senhor responde. Okay. São várias as interpretações sobre a alegria da caverna de Platão. Mas se você pudesse acrescentar a lição, interpretação, qual seria? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, satisfação, né? A gente pode realmente assim relacionar o mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna, né, há vários fatos, há várias fakes, né, ao mundo moderno, contemporâneo. E, sobretudo, a gente está vivendo no Brasil o período eleitoral e temos que estar muito atento ao que aparece como verdade, que são as sombras que tendem a ser apresentadas para nós como a verdade, a essência, mas apenas para distorcer, desinformar pessoas. E nós também destacamos, eu posso destacar um período também que a gente viveu, ainda está vivendo um pouco, que foi da pandemia. A gente viveu na pandemia uma enxurrada de desinformações também em torno das vacinas, da saúde, né, da proteção da pessoa, questão de uso de máscara, higiene pessoal, vacina. A gente tivemos aí várias fake news, né, que a gente pode relacionar a essa tentativa de um poder enganar, manipular, né, distorcer a verdade para transmitir suas ideologias que não constrói, que não contribui com a formação, com o bem-estar da população. Então a gente pode associar as sombras da caverna, aquele estado de dependência
dos que estavam presos ali na zona de conforto da caverna, contemplando uma parede de sombras, a gente pode relacionar pessoas que preferem estar presa a um discurso que às vezes agrada, mas que não contribui com a formação, com o bem-estar, né, da população, de cada indivíduo. Certo. Se você fosse o preso que havia se libertado e visse toda aquela luz, bem, do mundo fora da caverna, qual seria a atitude que você tomaria? E você voltaria para auxiliar os outros prisioneiros, e você desfrutaria do novo e desconhecido? Olha aí, uma boa pergunta, bem inteligente. Com certeza, eu voltaria sim, até porque é isso que a gente tenta fazer como na missão de professor, de educador. Né? Sabemos também que um processo não é tão fácil, porque quando eu me coloco como em uma situação de caverna em que eu posso estar vivendo, em que eu posso estar preso a algum vício, que eu possa estar talvez me enganando com falsas verdades, ou até mesmo me auto-enganando, me auto-sabotando. Isso é preciso que a partir de mim comece essa libertação, eu sair da caverna para poder libertar outras pessoas. E essa caverna sou eu, né? E é isso que tenho feito um pouco ao longo de 40 e poucos anos. É claro que eu já vivi muito em caverna no sentido de alienação. Estive já muito alienado em muitos momentos da minha vida. Às vezes a gente se pega também alienado a algumas situações. Mas a minha missão é sim contemplar a luz, me encantar com a beleza da vida, da natureza, da condição humana de ser, para poder sim contribuir com o bem-estar das pessoas que eu coloco como os meus alunos, meus clientes, meu público, são aqueles que são a razão da minha missão de ser professor. Muito bem. E a última pergunta é: qual a ligação que você atribui com o mito da caverna de Platão com a disseminação de fake news? Isso, a gente pode colocar aí a partir de digamos assim, a quem interessa as fake news, né? Qual o objetivo de pessoas vincular fake news, investir pesado nessa situação de mentira? Isso já aconteceu muito forte há alguns anos atrás, 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás. A gente falando assim de período político que o Brasil está vivendo, né? Em que alguns partidos eles não estavam preparados ou lidando com as redes sociais de forma tão assim mais profissional e até com maior agilidade e destreza. Então, quem dominou as redes sociais primeiro conseguiu ganhar e até vencer em alguns aspectos à custa de fake news. Isso, estamos aí vendo o resultado disso. É uma catástrofe, são coisas nefastas, altamente negativa, em termos de política, porque nós respiramos política, vivemos política. A política é a arte da justiça, do bem comum, enfim. E tudo isso, a política tem que ser levada muito a sério e não ser manipulada, maquiada com falsas verdades, com sombras, assim como existe na caverna, né? É isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui.